Bom, gente, eu queria trazer uma palavra para nós nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Perdão, capítulo 11. Nós vamos ler do 5 ao 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 até o versículo 13. Só estou aqui porque eu escrevi o texto aqui, mas não coloquei o endereço do texto, né? Os mais antigos chamavam de endereço, né? A referência. Mas, graças a Deus, eu sei qual que é a referência. Então, Lucas 11, do 5 ao 13. A versão que eu estou lendo já tem algum tempo é a NVT, que é a nova versão transformadora. Talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma Bíblia, está falando a mesma coisa, amém? Diz assim: e ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará. Ele dará tudo o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos os que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se o seu filho lhe pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores, uma outra versão diz, vocês que são maus, sabem dar bons presentes ou coisas boas aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por estar aqui, por poder adorar ao Senhor de maneira livre. Te agradecemos, ó Pai, porque nós poderíamos ter escolhido estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar na Tua casa. Escolhemos estar aqui buscando o Senhor. Então nós pedimos para que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui porque de alguma forma nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Talvez hoje tenha sido a noite que o Senhor marcou para ter um encontro conosco, e nós estamos aqui, papai. Fala conosco como nós sempre declaramos, pedimos para que o nosso ouvido esteja aberto, para que a nossa mente esteja alerta e que o nosso coração esteja receptivo para a Tua palavra. Que a Tua palavra venha como uma semente e o nosso coração seja uma terra fértil e que nós possamos ver os frutos desta palavra logo nos nossos corações, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você é crente há algum tempo, você provavelmente já ouviu uma canção que diz assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quantos aqui conheciam essa música? Ó, tem uns crentes raiz ainda aí. Essa música eu aprendi, eu era muito pequeno. Não só que a música fala que eu tenho que ler a Bíblia e fazer oração se eu quiser crescer. Provavelmente eu entendia que se eu lesse a Bíblia e orasse, eu ia crescer de tamanho, né? Apesar do texto da música talvez sugerir isso para uma criança, né? Também, na verdade, está falando sobre nós crescermos na fé, crescermos com o Senhor. Para isso nós precisamos ler a Bíblia e fazer a oração. E apesar de eu ter crescido cantando essa música, esse corinho, esse ineto, né, os mais antigos,
chamavam assim, minha mãe fala até hoje, é aquele neto que você cantava, aquele neto, aquele corinho. Por mais que eu tenha crescido ouvindo e cantando, e tenha crescido cantando essa música, eu não cresci numa igreja que era conhecida por ser uma igreja de oração. Eu não cresci. Eu cresci numa igreja que era muito conhecida por o ensino da palavra, onde as pessoas aprendiam muito sobre a Bíblia, as histórias da Bíblia, mas eu não cresci numa igreja que tinha esse foco, esse enfoque na oração. Não só que na minha igreja eu não tinha nenhuma irmã do coque, que a irmã do coque, ela é um símbolo da oração. Ela é aquela pessoa que você sabe que é aquela pessoa que ela ora. Você olha para a irmã do coque e você fala assim, essa mulher é uma mulher de oração. Eu não cresci numa igreja que tinha as irmãs do coque, mas conheci muito cedo as irmãs do coque, porque eu gostava de visitar outras igrejas. Então, muito cedo, eu conhecia as irmãs do coque, com os meus amigos adolescentes. E eu descobri desse jeito, né? Quando a irmã do coque se aproximava e falava que queria falar com algum deles, eles sabiam que Deus tinha contado algum segredo deles para ela. Porque a irmã do coque era assim. Ela sabia uns segredos assim que ninguém mais sabia. Que Deus tinha contado só para ela. Sabe aquele fulano? Pois é. Então foi assim que eu conheci as irmãs do coque, mesmo não tendo crescido numa igreja que fosse que fosse conhecida por ser uma igreja de oração. Eu sei que os meus pais oravam por mim. E eu sei disso porque eu vi minha mãe orando por mim algumas vezes. Sei também porque irmã do coque já revelou que minha mãe estava orando por mim. Mas eu não tenho aquela história na minha memória. Alguns amigos têm histórias de... Cara, eu lembro de... Amigos me contam, né? Eu lembro de acordar de madrugada com um barulho no quarto e quando eu olhava era minha mãe ou meu pai dentro do quarto, orando por mim, me ungindo. E eu sentia aquele cheiro de óleo. Eu sabia que minha mãe ou meu pai estava fazendo isso. Eu não tenho essa memória. Tudo bem que eu sou muito bom de dormir, então talvez eu estava dormindo e minha mãe estava orando. E eu não sei. Mas eu não tenho essa memória. Eu sei que eles oravam, mas de uma maneira geral, assim, eu não tenho esse referencial. Então, tudo o que eu sei sobre oração, eu precisei aprender com muitas lágrimas. Provavelmente já numa vida adulta foi onde eu fui entender o que era realmente oração, qual era a importância da oração na minha vida e como eu precisava que aquela canção que eu cantei quando era criança, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se tornasse uma verdade para mim. E eu ia precisar colocar e incluir uma vida de oração na minha vida. Ou melhor, eu ia ter que fazer da minha vida uma vida de oração. E eu cresci como músico na igreja e creio também que hoje nós estamos vivendo uma época diferente, mas o músico na minha época de adolescente não era conhecido como um cara que orava. Não só que a Alana, que é minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela falava assim, você orou? Você está orando? Eu falava, claro que estou orando. Ela falava, mas eu não vejo. Eu falei, mas você não precisa ver, é só Jesus que tem que ver. Quando na verdade isso era uma desculpa para eu não estar orando nada. Era só uma maneira de despistar o questionamento dela. Eu falava que estava orando, mas não estava orando. E eu fui aprender isso depois de muitos anos e comecei a me disciplinar numa vida de oração. Durante muito tempo eu tinha vergonha sim de orar na frente das pessoas, dentro de casa e tudo mais, até que um dia Deus começou a falar no meu coração e eu falei, e Ele falou para mim, se você não aprender a orar agora, a Dandara não vai saber o que é oração. Ou ela vai ser igual você, que diz não ter um referencial de alguém que orava. E aí isso mudou a minha cabeça e eu comecei naquela época a orar na frente de todo mundo, com ela. E eu já estava desenvolvendo uma vida de oração, mas não queria orar na frente de todo mundo, sabe? E aí eu comecei a orar com ela e foi engraçado como isso gerou no coração dela um desejo por orar. Então nós temos fotos da Dandara pequenininha, onde a gente passava na frente do quarto, de repente a gente ia ver, estava quem? A Dandara ajoelhada, orando e falando com Deus. Mas nesses últimos anos tem crescido no meu coração um desejo por me aprofundar ainda mais nessa vida de oração. Porque eu escuto histórias de grandes homens de Deus e todas as histórias dos grandes homens de Deus passam por uma vida de oração.
Alguns deles nem tinham tanto conhecimento teológico, mas eles tinham uma vida profunda de oração. Talvez eles não tinham estudado nas melhores faculdades, mas eles tinham uma vida de oração. Alguns deles eram semi-analfabetos, e independente disso, eles tinham uma vida de oração. Talvez sei lá quais eram as dificuldades, uma certeza eu tenho, eles tinham uma vida de oração e por isso foram capazes de influenciar e de impactar a sociedade que eles viveram. A história diz que John Wesley orava pelo menos 4 horas por dia. E eu fico imaginando como deve ser sensacional você passar 4 horas na presença de Deus. Mas não é 4 horas num culto. É 4 horas só você e Deus, de uma maneira personalizada. Porque Deus faz isso. A oração, o tempo de oração é isso. É um tempo onde está só você e Deus. Onde você pode falar tudo o que você precisa falar para Ele. Ele vai poder responder tudo o que Ele quiser. E o que Ele não quiser também Ele não vai responder. Ele vai ficar em silêncio. E você vai poder desfrutar de uma presença quase que particular durante esse tempo. A gente vai ver histórias como o avivamento da Rua Azusa, onde eles começaram um culto que demorou 72 horas para acabar. E só acabou porque o assoalho da casa cedeu. O assoalho da casa na Bonnie Brae, antes disso, depois é que foi para Bonnie Brae, cedeu, depois de 72 horas, depois de 3 dias buscando o Senhor, depois de 3 dias na presença de Deus, foi que eles pararam porque o assoalho caiu. Alguns relatos contam que eles não conseguiam, quando foram para a igreja na Azusa Street, eles não conseguiam fechar as portas da igreja, porque existia um movimento de oração contínua. As pessoas passavam horas e horas e horas e horas orando, e quando um cansava, saía, o outro entrava. Eles não conseguiam fechar as portas da igreja, porque as pessoas estavam orando. Quando a gente olha para essas histórias de avivamento, e de como essas pessoas impactaram a sociedade, passa por uma vida de oração. E nessa minha busca pessoal de desenvolver uma vida de oração, uma vida feroz de oração, a Lana fala assim: gente, esse povo que ora demais, eles são diferentes, eles têm uma cara diferente. Você olha para ele assim, você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa diferente. E a gente tem buscado isso e tem desejado ser essas pessoas. Que as pessoas olhem para nós e falem assim: tem alguma coisa diferente ali. E eu não falo isso como alguém que deseja ser mais que os outros. Aí eu queria ler para você a frase de um livro que nós estamos lendo, que é Cultivando um Diálogo Eterno, do A.W. Tozer. Você consegue esse livro até em e-book, para quem gosta. Eu não sou muito fã, mas estou aprendendo. E ele diz o seguinte: todo cristão é definido por sua vida de oração. Se não estamos vivendo em oração, então não estamos experimentando a vida que Deus tem para nós. Se você não tem uma vida de oração, você não tem nada daquilo que Deus tem reservado para você. Se oração não é algo integrante da sua vida, se não é algo que faz parte de quem você é, então você não está experimentando tudo aquilo que Deus tem para você. Outra frase dele é: todo cristão acredita em oração, mas poucos realmente vivem a dinâmica de uma oração focada na Bíblia. A oração não é um ritual ou um murmúrio de frases. Ao invés disso, é experimentar a impressionante presença de Deus. Desta presença vem uma vida vitoriosa e prazer para Ele. É isso que ele fala. E em cima disso, eu queria compartilhar, eu queria que nós crescêssemos hoje na presença do Senhor, pensando um pouquinho sobre oração. O texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós lemos a partir do versículo 5, mas os primeiros versículos, nós vamos ver que Jesus está ensinando sobre oração. Jesus está falando sobre oração. No versículo 2 do capítulo 11, um discípulo pergunta: Senhor, então nos ensina a orar. E aí então, no caso de Lucas, nós temos a famosa oração do Pai Nosso, que ele ensina
em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5. Se você for para Mateus, você vai encontrar essa oração em um outro lugar. Mas em Lucas está no capítulo 11, a partir do versículo 5. E ele começa então a oração do Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração. Após disso, vem os versículos que nós lemos do 5 ao 13, e eu queria pensar com você um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que nós vemos no trecho que nós lemos é que Deus espera que nós insistamos mais. Deus espera que eu e você insistamos mais. Olha só o que diz o texto. O texto é uma parábola, esses versículos que nós lemos é uma parábola. E aí Jesus fala assim, imagina aqui, vamos pensar aqui, imagina que você está lá, e aí chega uma visita de última hora na sua casa, e você não tem nada para servir. E aí você vai no seu amigo, no seu vizinho, e você bate na porta dele. Já é meia-noite, já tarde da noite, você fala, me arruma 3 pães, porque chegou visita aqui em casa e eu não tenho nada para dar. Esse vizinho ia falar, volta para sua casa. Sai para lá, eu já estou deitado. Minha família. Não me enche a paciência, eu já estou dormindo. Não vou te atender. Se por um acaso você continuar batendo na porta, continuar gritando, continuar falando, por favor, me ajuda, eu preciso só de 3 pães, tem visita aqui, eu não vou deixar você dormir enquanto você não me atender, fala comigo. Será que, talvez não por amizade, mas pela sua insistência, esse amigo vai te levantar. Ele vai se levantar e vai te dar tudo que você precisa para você ir embora logo para sua casa e deixar ele dormir. É isso que conta a parábola. Só que Jesus está falando um pouquinho antes sobre oração. Então, quando nós fazemos esse paralelo e o entendimento do texto completo, Jesus continua falando de oração. E ele fala sobre a necessidade que nós temos, ou como é importante que eu e você insistamos mais. Eu e você insistamos mais na nossa vida de oração. Deus deseja, Deus espera que eu e você insistamos mais. Sabe uma coisa que eu entendi e aprendi nos últimos tempos? De que muitas vezes o silêncio de Deus, não é que Deus não se importa com a nossa oração, mas é uma maneira de Ele nos ensinar de que nós devemos insistir mais. Não existe um período ou uma época onde a gente insiste mais em oração do que o tempo em que Deus fica em silêncio. Já aconteceu com você? De você estar orando por uma causa, de você estar orando por alguma situação, e aí de repente você fala, poxa, a Bíblia diz que Deus ouve, então Deus está me ouvindo. E aí você está orando e orando e orando e orando, e aí Deus não fala nada. É como você conversar com alguém que não responde. Imagina, você está falando com alguém, viu, Dandara, e não sei o que, sabe, eu estou precisando muito da sua ajuda aqui, e ela simplesmente não fala nada. Você, no mínimo, vai ficar meio chateado. Mas a pedagogia de Deus, às vezes, é essa. Ele fica em silêncio exatamente para forjar em mim e em você uma vida de oração. Gerar em mim e em você esse desejo por buscar e insistir mais na presença de Deus. Da mesma forma que eu não sei se você já experimentou, eu já pude experimentar isso, de que você começa a orar e fala, eu vou experimentar o Senhor em oração. E você começa a orar, e aí dá 5 minutos, não acontece nada. Aí você continua, e dá 10 minutos, não acontece nada. Aí dá 15, e você continua, dá 15 minutos, não acontece nada. E aí você fala, meu Deus, eu vou parar. Estou aqui investindo tempo, Senhor, fazendo a Tua vontade. Estou aqui lendo a Bíblia e fazendo oração e não acontece nada. E aí, de repente, quando você fala, eu vou mais um pouquinho. E você insiste mais um pouquinho. Parece que Deus está esperando esse lugar da insistência, do eu vou mais um pouquinho, e parece que a presença de Deus entra e toma todo o ambiente que você está. Você já experimentou isso? Onde as lágrimas começam a rolar, onde você estava tendo esforço para falar, e a partir de agora você não tem mais esforço, porque começa a fluir, até a oração, até aquilo que você não sabia o que tinha que orar, começa a fluir, você começa a experimentar, e às vezes você não tem nem o que falar, você só fica lá, e você experimenta uma presença sobrenatural.
Deus espera que eu e você insistamos mais. Uma das versões, o texto, o versículo 8, que é o versículo que está sendo base para esse ponto de nós insistirmos mais, diz assim: eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. A palavra que foi usada na NVT é insistência, que é uma palavra polida. Eu quero ler uma outra versão que diz de outra forma: digo a vocês que, embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Em alguns momentos na nossa caminhada com Deus, eu e você precisamos ser o amigo chato. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: às vezes você vai ter que ser um amigo chato. Sabe aquele amigo que fica pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e insistindo e insistindo e insistindo? É isso, porque importunar significa ganhar pela insistência. Olha só, o texto está falando que em alguns momentos eu e você, diante de Deus, precisamos insistir mais. Eu tenho certeza que agora você já pensou em alguma situação ou em alguma causa que você ainda não encontrou resposta. Comece a orar mais. Talvez porque o que Deus está esperando ou está usando essa situação é para que você insista mais. Amém? A segunda coisa que nós vemos nesse texto está no versículo 9, diz assim: portanto eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? É de que nós, nesse processo e nessa dinâmica com Deus, nós temos a nossa parte. O texto não diz que a gente vai encontrar uma porta aberta. O texto não diz que nós vamos encontrar uma mesa com as coisas prontas. O texto diz, peçam. O texto diz, procurem. E o texto diz, batam. Buscar é a nossa parte na vida de oração. Nós não podemos nos auto-responder. Nós não podemos, nós não temos o poder por conta própria para fazer as coisas. Mas se existe algo que está ao nosso alcance, é buscar, pedir, procurar, bater. São coisas que estão ao nosso alcance. Nessa dinâmica dessa vida de oração existe uma coisa que a gente pode fazer: buscar, pedir, procurar, bater. Você não tem as respostas, mas em oração você pode perguntar. Você pode estar com dúvida, mas você tem um lugar onde você pode perguntar, onde você pode pedir respostas através da oração. A sua parte então é pedir as respostas. Você não sabe para onde ir, mas em oração você tem um lugar onde você pode pedir por direção. Senhor, eu estou perdido e eu preciso de direção. A oração é esse lugar onde você pode pedir por direção. Você pode não estar sentindo nada, mas você pode, em oração, pedir por uma visitação do Senhor. Nessa dinâmica de uma vida de oração, existe uma parte que nós temos que fazer. Talvez para você a parte agora seja pedir, então peça. Então peça. Talvez para você, para outros aqui a parte é procurar, então procure. Talvez para outros aqui a parte é bater, então bata, faça a sua parte. Existe uma dinâmica na nossa vida de oração. Nós fazemos uma parte e aí então Deus faz outra parte. Você precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte. A terceira coisa que nós podemos entender é que só recebe quem pede. O nosso papel é pedir, mas quem pode responder é o Senhor. Só que Ele só responde para quem pede. O versículo 10, que é quase uma repetição do versículo 9, diz assim: pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos os que batem, a porta é aberta. Somente Deus pode dar
a resposta. Somente Deus pode fazer isso. Depois de nós fazermos a nossa parte. Ele responde aquilo que nós pedimos. Olha só que interessante. Eu sempre dou esse exemplo. Como pai não existe nada que a gente queira mais que é poder presentear os nossos filhos com aquilo que eles desejam, com aquilo que eles querem. Só que só existe uma forma de eu saber o que as minhas filhas querem. Elas precisam falar. E depois que elas, apesar de elas não poderem fazer algumas coisas, elas precisam falar, elas precisam fazer a parte delas. E aí então eu, como pai, venho com a minha parte, que é sabendo o que elas querem, o que elas procuram, poder corresponder a isso. É isso que de alguma forma Deus também fala conosco através desse texto. Só recebe quem pede. Às vezes nós estamos esperando que Deus venha com uma resposta, mas a gente nunca perguntou nada. Horas a gente está esperando que Deus venha com uma porta aberta, mas a gente nunca foi lá bater. Tem horas que a gente está querendo encontrar algo, mas a gente nunca procurou. Não, só recebe quem pede. Somente quem faz a sua parte é que estará apto para receber. Somente quem pede, recebe. E a porta só é aberta para quem bate. Eu e você precisamos fazer a nossa parte, sabendo que é Deus quem traz a resposta. E o último ponto que eu queria que nós pensássemos é que Deus atende às nossas orações. Deus atende às nossas orações, mas de acordo com a sua bondade, que é muito superior à bondade humana. Olha só o que diz os versículos do 11 ao 13, 11, 12 e 13. Vocês que são pais, respondam: se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são maus, pecadores, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Deus está querendo atender às nossas orações, mas Ele não fará isso de qualquer forma. Ele fará isso de acordo com a sua própria bondade, de acordo com a sua própria vontade. E é engraçado que o texto termina falando que Ele dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Sabe o que é engraçado? Que quando nós recebemos o Espírito Santo e permitimos que o Espírito Santo faça o que Ele tem que fazer, porque às vezes a gente recebe, mas não quer permitir que Ele faça. Então a gente tem que permitir que Ele faça. Mas quando a gente permite que o Espírito Santo faça o que Ele tem que fazer em nós, até aquilo que nós pedimos começa a ficar mais parecido com aquilo que Deus quer entregar para nós. As nossas orações começam a fazer mais sentido no reino espiritual. As nossas orações começam a fazer mais sentido com a bondade de Deus. As nossas orações começam a fazer mais sentido com aquilo que já está revelado sobre a vontade de Deus para nós através da sua palavra. Então a gente já não pede mais, porque quando a gente lê o texto antes, quem pede recebe. Então eu posso pedir o que eu quiser. Senhor, eu quero ficar milionário amanhã. Amém, né? Uma oração genuína se eu fizesse. Mas será que Deus... Você já fez essa oração em algum momento? Senhor, eu podia acordar milionário amanhã. Mas não aconteceu nada no outro dia. A conta continuou do mesmo jeito. Se ela estava negativa, continuou. Às vezes acontece de ficar pior no dia seguinte. Não é? E por que que isso acontece? Se o texto diz que quem pede recebe, é porque Deus dá mediante a sua bondade e a sua vontade. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. E Ele sabe que se talvez hoje caísse, pensa num número aí em milhões na sua conta. Pensa agora aí, ó. Se caísse esse valor agora, você talvez nunca mais olharia para o Senhor. Talvez nunca mais você voltaria o seu coração para o Senhor. E Ele fala: poxa, meu filho, seria muito legal poder te dar esse presente, mas eu sou seu pai, e eu sei que se eu te der esse presente, eu acabo com você.
Então eu não vou te dar esse presente. Você como pai já fez isso com seu filho? Você já... Não, eu não vou dar esse presente. Por quê? Porque se eu te der esse presente, isso vai acabar com você. Deus deseja, a nossa parte nessa dinâmica é pedir, é procurar, é bater. O texto diz que aqueles que pedem, recebem, os que procuram, acham, e os que batem, a porta será aberta. Mas o texto continua, falando que Deus vai fazer isso mediante a sua bondade. E a bondade de Deus e a vontade de Deus é superior à bondade humana e à nossa vontade humana. Eu tive um pai excelente, meu pai faleceu já em 2021, e toda vez que eu falo de paternidade, penso na paternidade de Deus, eu consigo ter esse bom reflexo, porque o meu pai foi um pai excelente. Eu não tenho nada para falar do meu pai. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus é um pai infinitamente mais excelente que o meu pai. E isso só alegra o meu coração, porque eu tive um bom pai. Quando eu vejo e eu vi as coisas que o meu pai tentava fazer e fazia por mim, e eu sempre conto como meu pai era uma pessoa doce, amável. O prazer do meu pai era cozinhar para a família e ficar olhando em pé, obrigando a gente a comer mais. Come mais um pouquinho, filho. Aqui eu fiz um desse agora também. Você comeu esse aqui de frango? Tem um outro de carne aqui, vem cá. E eu sou o filho caçula. O filho caçula tem uns privilégios. Tem sempre uma Tupperware guardada que é só pra gente. Tá? Desculpa se você não é o filho caçula, é assim que funciona. A gente sempre tem. Então, o meu pai, uma época a gente morou porta com porta lá na Coab. Meu pai morava no 32A e eu fui morar no 31A. E diversas vezes pela manhã, meu pai batia na porta e falava assim: filho, do jeitinho dele, né? Já tomou café? Eu não, pai, acabei de acordar. Então vem aqui tomar café para você. E saía. E eu já experimentado, eu sabia que ele estava falando, então vem aqui que eu preparei um café. E aí eu ia lá, então tinha um café, às vezes tinha um cuscuz, às vezes tinha um bolo de mandioca, tinha um monte de coisa. Meu pai era um pai excelente, mas Deus como pai ainda é muito, mas muito, muito mais excelente. E Ele deseja responder às nossas orações, mas Ele vai responder de acordo com a sua bondade e com a sua vontade. Queria que você abaixasse a cabeça e fechasse os olhos agora. Uma das coisas que nós falamos aqui, pensando nessa vida de oração, é de que se nós não estamos vivendo uma vida de oração, então nós não estamos experimentando a vida que Deus tem para nós. E eu queria que você começasse a pensar agora aí no seu lugar, como tem sido a sua vida de oração. Talvez você veio aqui e não é a primeira vez que você vem. Talvez já é a segunda, a terceira. Mas talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez, e aí você escuta eu falar tudo isso e você fala assim: poxa, não está fazendo sentido para mim. Porque a oração, ela é um dos caminhos onde nós podemos experimentar um relacionamento com Deus. E nós temos acesso a tudo isso por conta do sacrifício de Jesus. O sacrifício salvífico de Jesus é quem abriu o caminho para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E é a partir deste lugar que uma vida de oração faz sentido. É a partir deste lugar de uma entrega completa da nossa vida ao Senhor que uma vida de oração faz sentido. É a partir desse lugar de uma entrega onde nós entregamos sem reservas a nossa vida e declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que é uma vida de oração faz sentido. E eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que nunca fez uma oração de entrega a Jesus. E talvez hoje o Senhor tenha marcado esta noite para te encontrar aqui. Ele quer começar esse tempo de relacionamento e te ajudar a desenvolver uma vida de oração, mas tudo parte da sua entrega a Ele. Então eu queria perguntar se existe alguém aqui
nessa noite que nunca fez essa oração de entrega, mas que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus. Sei que muitos falaram que já vieram aqui outras vezes. Mas se você por um acaso estiver aqui, nunca fez essa oração de entrega e deseja fazer isso hoje, é só levantar a sua mão. Eu queria ver se você está aqui. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus. Talvez você esteja acompanhando a gente pela internet, está vendo esse culto. E você deseja hoje dar esse pontapé inicial na sua vida de relacionamento com Jesus, entregando a sua vida para Ele. E se você deseja fazer isso e está acompanhando a gente pela internet, eu ia pedir para você escanear esse QR Code. Nós queremos caminhar com você, nós queremos te auxiliar nessa jornada de caminhada com Jesus e nessa caminhada de comunhão com Ele através da oração. Eu queria orar com você. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo para que o Senhor nos ajude, ó Pai. Para que o Senhor nos ajude a experimentar a vida plena. Experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E nós sabemos que nós não seremos capazes de experimentar isso, se nós não vivermos uma vida de oração, papai. Então, em nome de Jesus, nos leva para esse lugar. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina a Te amar mais. Nos ensina, Senhor, a priorizar o nosso tempo de comunhão com o Senhor. É isso que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Queria orar por você, Senhor. Nós Te louvamos por essa noite, por tudo que o Senhor fez aqui. E eu oro para que o Senhor leve esses meus irmãos em paz, assim como o Senhor os trouxe para cá. Essa é a minha oração. Minha oração também é para que eles carreguem daqui, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao coração deles, ó Pai. Peço para que Espírito Santo complete a obra, em nome de Jesus. Nós oramos, Te agradecemos e pedimos para que a Tua bênção esteja conosco, onde quer que nós estejamos, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até o próximo culto.